Tudo bem com você? É um prazer poder falar com você. Eu quero deixar hoje uma mensagem que é sobre a parábola dos talentos. O texto que eu vou ler aqui se encontra em Mateus capítulo 25. Eu estarei lendo do verso 14 ao verso de número 18, que diz assim. O verso 14 diz assim: Porque isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou seus servos e lhe entregou os seus bens. Verso 15. E a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, a cada um segundo a sua capacidade, e ausentou-se para longe. E tendo ele partido, o que recebera 5 talentos, negociou com eles e granjeou outros 5. O que recebeu 2, da mesma sorte granjeou também outros 2. Mas o que recebeu 1 talento, este o cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. A primeira coisa que nós observamos aqui se encontra no verso de número 14, que está dizendo assim, ó: Porque isso também é como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos. E a um deu 5 talentos, ao segundo ele deu 2, e ao terceiro ele deu 1 talento. A primeira coisa que nós já aprendemos aqui é: dos 8 talentos que este senhor distribuiu, ele deu 5 ao primeiro, 2 ao segundo e o outro 1 talento ao terceiro. Os 8 talentos são do mesmo Senhor. Aqui fica claro e evidente que nenhum talento é de nenhum servo. Todos os talentos possuem ao seu Senhor. Isso já nos traz um grande ensinamento, que nós não temos e não possuímos nenhum talento por nossa própria capacidade, por nossa própria habilidade, mas todos os talentos estão na mão de um único Senhor, o Criador dos céus e da terra. A segunda coisa que nós já aprendemos aqui é que o Senhor distribuiu 5 talentos a um, 2 talentos a outro e 1 talento ao outro servo, segundo a sua capacidade. Observa que para o Senhor distribuir os talentos a cada um, ele tinha que conhecer a capacidade dos seus servos. Isso mostra que o Senhor, ele convivia com os servos. Ele sabia a habilidade e o talento de cada um. Por isso ele pôde repartir 5 a um, 2 talentos ao outro e 1 talento ao terceiro servo. Então cada um dos 3 servos receberam talentos. Nenhum dos servos ficaram de mãos vazias. Isso é muito importante. Todos os servos receberam talentos. Ninguém ficou sem receber nada. O Senhor não deixa ninguém de mãos vazias para trabalhar. Uma outra característica que nós vemos aqui: o que recebeu 5 talentos começou a negociar e a trabalhar, e dos 5 ele transformou em 10 talentos. Ele dobrou a capacidade daquilo que o seu senhor entregou. O outro servo recebeu 2, mas ele fez a mesma coisa, o mesmo princípio. De 2 talentos, ele dobrou a capacidade para 4 talentos. Mas o que recebeu 1, ele pegou aquele talento e enterrou o talento. Eu quero aqui me ater primeiro ao que recebeu 5 e ao que recebeu 2 talentos. Observa que coisa interessante. O que recebeu 5 dobrou a capacidade para 10. O que recebeu 2 dobrou a capacidade para 4. Olha o que o Senhor falou para o primeiro. Ele disse assim, ó: ao que recebeu 5 talentos e dobrou a capacidade para 10, o Senhor disse: servo bom e fiel, entra no gozo do seu Senhor. O que recebeu 2 talentos e dobrou para 4, o Senhor disse assim: servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Observa que a mesma palavra que o Senhor falou para o que tinha 5 e ganhou mais 5, ele disse para o que tinha 2 e ganhou mais 2. Por que é a mesma palavra? Porque Deus não está preocupado com a quantidade de talentos que recebemos e nem que ganhamos. Mas Ele vai falar para mim e para você, servo bom e fiel, se nós formos fiéis àquilo que Ele colocou na nossa mão. Se o Senhor tivesse entregado 1.000 talentos a um servo, e ele tivesse dobrado a capacidade para 2.000, e a um outro servo ele tivesse entregado 50, e esse com 50 tivesse dobrado para 100, ele falaria a mesma palavra. Porque o que está em jogo aqui não é quem tem mais talento, quem tem mais habilidade, quem tem mais inteligência, quem administra uma igreja maior, quem prega em mais locais. Não é isso.
A questão é ser fiel naquilo que ele colocou nas suas mãos. Então o que recebeu 5 ouviu a palavra, servo bom e fiel. O que recebeu 2 ouviu a mesma palavra, servo bom e fiel. Mas e o terceiro? O terceiro, com medo do seu senhor, ele pega o talento e enterra aquilo que o Senhor colocou nas mãos dele. Por que que ele enterrou o talento? Porque ele fez um julgamento errado do seu senhor. Ele disse assim, eu sei que o Senhor colhe aonde o Senhor não plantou. Então o que que ele estava dizendo? Ele não tinha uma noção de quem era o seu Senhor. E por não saber quem era o Senhor, ele não tinha uma visão clara de quem ele era. Quando nós não sabemos quem é o nosso Senhor, nós não sabemos quem nós somos. E por isso nós negligenciamos o que Deus colocou na mão. Mas olha que coisa interessantíssima. Ele enterrou o talento. Por que que ele enterrou? Porque ele sabia que o talento também não era dele. Ele tinha essa consciência. Mas como que ele poderia perder algo que não era dele? O talento não era dele. Então, por causa disso, de não ter uma clareza do seu Senhor, ele enterrou. Quando nós não temos uma clareza de quem nós somos, nós enterramos. Talvez você esteja aí dizendo assim, olha, eu sou pequeno, eu não tenho capacidade para fazer algo que Deus confiou nas minhas mãos. Mas olha o que a parábola diz, que o Senhor entregou os talentos segundo a sua capacidade, ou seja, o Senhor conhece a capacidade de cada um. Quando eu e quando você, quando nós falamos, eu não tenho capacidade para fazer algo para Deus, sabe o que nós estamos falando? Eu não reconheço a sua capacidade, Senhor, de julgar se eu tenho condição ou não de receber o talento. O Senhor nos conhece, mas muitas vezes nós estamos fazendo igual aquele que enterrou. Nós estamos tendo um julgamento errado de quem é o Senhor. Nós não nos conhecemos e enterramos aquilo que Deus colocou na nossa mão. Que você possa receber força de Deus e ânimo para não enterrar mais o talento, mas para fazer tudo aquilo que Ele colocou na sua mão. Não pense na quantidade de talentos, de habilidade que você tenha. Lembre-se, para que você e eu, para que nós possamos um dia ouvir do Senhor, servo bom e fiel, que nós possamos ser fiéis àquilo que Ele colocou na nossa mão. Espero que essa mensagem tenha falado ao seu coração. Se você não é inscrito aqui, se inscreva aqui no canal, deixe o seu comentário, compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas que você conhecer. Toda semana tem conteúdo novo aqui. Que Deus abençoe muito a sua vida.